O Tal de Warren Buffett. Eu quero fazer a resenha desse livro, apresentá-la a você. Mas antes, muito prazer, eu me chamo Noé e seja bem-vindo a este canal. Quero convidá-lo a se inscrever aqui no canal Psicologia para Investidores. Esse é um livro escrito pela Mary Buffett e pelo David Clark também. Já fiz uma resenha de um outro livro deles aqui. Procura aqui no canal, que é sobre o Warren Buffett e a análise de balanço. Esse é um livro interessante porque traz a filosofia e a psicologia de investimento do Buffett. E a proposta desse canal é a psicologia do investidor, né? E ele vai trazer, e o livro traz a partir de aforismo, tips ou dicas, insights que apresentam a filosofia do Buffett. Os autores aqui tiraram isso como? Eles vasculharam entrevistas concedidas pelo Buffett, a rede de televisão, portais financeiros, artigos que ele escreveu, cartas em que ele conversa no final do ano com os investidores da Berkshire Hathaway, e a partir eles fizeram toda uma coletânea e aí saiu esse compêndio filosófico bastante interessante, que começa com a primeira regrinha de investimento que o Buffett usa, que é nunca perca dinheiro. E isso inclusive ele colocou na escrivaninha da sua sala, na primeira casa em que ele morou, a casa que ele morou, tem morado durante toda a vida. Fez um quadrinho e colocou lá, nunca perca dinheiro, regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. E isso tem tudo a ver porque a primeira coisa no investimento é que você precisa proteger o dinheiro. E a segunda coisa é você pensar de que forma ele pode trabalhar para você, ele pode se multiplicar. Essa definição de investimento ele herdou do Benjamin Graham, que define o investimento como exatamente a conservação do dinheiro e a colocação dele para trabalhar para que ele traga um certo prêmio. Basicamente é essa a definição do Graham que o Buffett usa e, portanto, a ideia de não perder dinheiro. E o livro, no segundo tópico, já fala sobre que o Buffett diz: eu investi a primeira vez eu tinha 11 anos e até então eu estive desperdiçando a vida. Aqui ele faz uma brincadeira. O Barsi fala também que o Barsi começa com 23, alguma coisa, ele fala que queria ter começado 10 anos antes. Mas o Buffett diz, e ele investiu exatamente numa companhia de petróleo e pagou um valor X e rapidamente esse valor caiu, e aí ele esperou um pouco, ela recuperou o valor, subiu um pouquinho mais e daí ele realizou o lucro. Mas aí passado mais um tempinho disparou e multiplicou por vários, e aí ele diz assim: eu aprendi a minha primeira lição no investimento, que é temos que ter paciência. Para os que esperam sempre acontecem coisas boas, desde que você escolha as empresas corretas. Então a primeira ideia é que a paciência, é a questão da psicologia do investidor, de você esperar que os resultados, é como o agricultor que planta a semente e espera todo o tempo da colheita. É fundamental. Sem paciência, se você ser uma estratégia de investimento e ela exige paciência para que a estratégia se operacionalize, você acaba sabotando o processo e tendo melhores resultados. Então é preciso ter paciência. Uma outra coisa que ele fala lá, que a gente já sabe, e ele se aproveita do capítulo 8 do livro Investidor Inteligente, que tem também uma resenha aqui no canal, que é aproveitar as flutuações de mercado e aí se comportar de maneira contrária ao que os investidores se comportam. No mercado eufórico, onde todo mundo está comprando e o mercado está subindo muito, é preciso você ser cauteloso quando todos estão com muita cobiça, como ele fala. É preciso você ser cauteloso, você ficar fora do mercado, se você achar que deve vender uma posição ou não, mas a ideia de investir em longo prazo, você apenas fica fora e não compra nada. Mas aí ele fala, e quando o mercado está lá embaixo, como na questão da pandemia, ou lá na crise do subprime, quando todo mundo está em pânico, esse é o momento de você ser corajoso, é você ter a mentalidade contrária das pessoas. E claro que não é fácil ser corajoso
quando as pessoas estão com medo. Mas é aí que os investidores na linha do Buffett experimentam os maiores processos e saltos de enriquecimento. Depois ele tem, por exemplo, investir, ele fala assim, as pessoas deveriam investir como os casamentos católicos para toda a vida. E aqui a ideia, ele dá o exemplo, que ele comprou uma participação na The Washington Post, que é o jornal, que tinha também a cadeia de televisão e outras coisas, e ele ficou com ela 15, 20 anos, e ele mostra qual foi o resultado disso, de você ficar bastante tempo. Ao mesmo tempo, Coca-Cola, ele começou a investir lá atrás e mantém o investimento até hoje, é outra coisa importante. A questão do investimento em setor de tecnologia, o Buffett sempre ficou de fora, porque ele diz que ele só consegue investir quando ele enxerga algo na frente do para-brisa do carro. E no setor de tecnologia não dá para saber o que nos espera no futuro. Ele dá exemplo, por exemplo, de Yahoo, né? Yahoo era uma bam. E recentemente ela saiu da lista das 100 mais valorizada da Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia americana, e o Mercado Livre tomou o lugar dela. Então o setor tecnológico, às vezes surge uma startup XY, ninguém sabe se isso vai dar fruto, e depois que dá, ninguém sabe como isso vai continuar. Então ele sempre ficou do lado de fora, sempre foi criticado, porque isso, né, porque obviamente se a pessoa acerta, o crescimento financeiro é muito grande. Já visto o Zoom, né, que está valendo 100 bilhões do nada, mas a questão é que realmente não dá para saber do futuro, e quando criticavam ele sobre isso, aí veio a bolha das .com em 2000, e quem tinha investido muito dinheiro perdeu muito dinheiro também no setor tecnologia, e ele, na sua forma conservadora, chegou em 2008 a ser o homem mais rico do mundo, na crise do subprime, inclusive. Claro que hoje, depois que ele conheceu o Bill Gates e ele aprendeu mais sobre investimento, ele começou a se dedicar também a entender mais. Ele já investe em Apple, por exemplo, mas não é muito tão afeito à questão de tecnologia. Uma coisa interessante também, que ele fala que quando a bolsa está em alta é muito fácil as pessoas, tudo sobe, né? Então as pessoas compram e elas têm a ilusão de que estão ganhando alguma coisa. Daqui a pouco, quando a euforia baixa e quando tudo volta ao normal, as empresas que eram os cavalos, mau cavalos, né? Cavalos mancos, como ele fala, essas empresas, as pessoas começam a ver o balanço ruim, e obviamente a cotação despenca, e que ele usa o termo, quando a maré baixa, é que é possível ver quem é que está tomando banho nu, né? Exatamente. Ele fala que, e quando ele vai escolher empresas que, por exemplo, você tem uma corrida de jockey, você pode ser campeão sendo um montador mais ou menos, se você montar um cavalo excelente, mas você pode ser o melhor montador, se você montar um cavalo manco, você não vai ser campeão. E aqui ele faz então a analogia a grandes empresas, elas podem funcionar bem, independente de ter CEOs ou equipe média. E empresas ruins, mesmo que você colocar os melhores CEOs e melhores equipes, elas não vão ir bem. Ele dá exemplo, as montadoras e companhias aéreas passam o tempo e elas continuam reportando prejuízo, ainda que elas sejam tocadas pelos melhores, né? Então ele usa muito essa questão de você selecionar muito bem, cuidadosamente a empresa. Aliás, o Benjamin Graham gostava de comprar empresas bem descontadas para poder surfar o ganho. O Buffett, ele evoluiu para escolher empresas muito boas, ainda que não muito descontadas. Se o preço é justo, obviamente ele não vai comprar empresas caras, mas se o preço é justo, na análise dele, ele prefere essas empresas àquelas bem descontadas, mas empresas mancas, para usar a questão do jockey. E uma outra coisa interessante, que ele fala que as pessoas todos deveriam investir, mesmo sem ser empreendedoras, porque se a pessoa não consegue ser chefe no seu local de trabalho, deveriam ser chefe ao menos
da própria vida, e o investimento ele produz no médio e longo prazo a liberdade financeira para que a pessoa com o próprio dinheiro viva a sua vida. Achei bastante interessante esse conselho e eu quero finalizar essa rápida resenha porque esse livro, o tal de Warren Buffett, é uma série de aconselhamentos de filosofias e psicologia de investimento. Você deve ler, eu recomendo. Eu quero finalizar com uma também que me marcou bastante, que ele diz que no investimento, e eu digo até na vida, né, você tem que valorizar a integridade, a energia e o conhecimento para tudo que você vai fazer. Mas dos três, o mais importante não é o conhecimento, muita gente acha que é, né? E nem é a energia, que é a motivação. O mais importante é a integridade. Ele fala que sem integridade as outras duas comerão você. Então, com isso finalizamos aqui a resenha o tal de Warren Buffett e da Mary Buffett e do David Clark. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal, um grande abraço e até a próxima.